Olá, haja luz na vida de todos e que Deus abençoe a todos nesta manhã. Nós aqui estamos no Monte Manaim e temos aqui ao fundo a bandeira de Israel. E nós viemos nesta manhã para realizarmos esta oração por todas as pessoas que de uma forma ou outra passam por momentos difíceis e momentos delicados na sua vida. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Se você tem algo que possa representar a vida de alguém ou a sua própria, tome em mãos, se possível, uma foto, uma peça de roupa. Bom, nós vamos orar pelas famílias, especialmente por aqueles que passam ou enfrentam um momento delicado na saúde. Quantas pessoas que nos têm solicitado em oração pela vida dos seus entes queridos que enfrentam, passam por problemas de saúde. E nós aqui estamos para orarmos, para intercedermos pela vida de todos. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. Eu trouxe também aqui comigo esta coluna de acrílico que nós sempre trazemos em oração, em jejum, para interceder e orar por todos que também ajudam na obra da Igreja Fonte, tá bom? Nós vamos falar com Deus nesse instante. Eu queria compartilhar essa mensagem. Eu não sei se está chegando bem aí para as pessoas a transmissão, porque aqui é uma área bem separada. Muitas vezes o sinal não é muito bom, mas ainda assim continuaremos. Caso a gente não esteja sendo bem assistido, a gente vai compartilhar essa mensagem novamente para que você possa acompanhá-la melhor. Mas quantas passagens da Bíblia nós encontramos aonde foi levado até o Senhor Jesus situações em que as pessoas, elas por si só, elas não tiveram condições, elas não conseguiram resolver, elas não conseguiram ter a solução que elas buscavam, pessoalmente, particularmente falando. E graças a Deus por isso, porque quantas situações fogem à nossa capacidade, o nosso recurso de solução. E a Bíblia, dentre tantos exemplos, fala de um pai que convivia com um problema sério do seu filho, aonde essa criança, ela era tomada por um espírito maligno. Essa criança, ela era completamente dominada por essa força maligna, e que quando isso acontecia, a Bíblia diz que a criança, ela era jogada violentamente, ela era lançada, e não havia lugar, não havia hora, dia que essa criança não sofresse esses ataques, essas reações convulsivas, podemos assim dizer. Então a Bíblia diz: aproximou-se de Jesus um homem e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele é lunático, ele sofre e muitas vezes ele cai no fogo e também na água. Eu trouxe a criança aos teus discípulos, eles não puderam curá-lo. Ou seja, o pai estava desesperado, ele estava atônito. Esse homem, com certeza, antes de levar o problema, a criança, aos discípulos do Senhor Jesus que o acompanhavam, ele com certeza já havia feito isso, já havia tentado outras coisas. Nada solucionava o seu problema. A gente entende, porque a gente também é pai. Qual é o pai ou a mãe que no momento desse não fica atônito, apreensivo, preocupado de resolver aquela questão, principalmente quando diz respeito a uma criança? E ele convivia com isso há muito tempo. Não era um mal recente, era algo que já há algum tempo lhe sobrevinha. Então, de antemão, ele levou os discípulos. E os discípulos, um a um, eles praticamente não puderam, eles não conseguiram, porque faltou uma fé, faltou uma autoridade da parte dos mesmos para executarem, para ministrarem a cura sobre aquela criança e, consequentemente, a sua libertação. E o pai, porque
quando se busca uma resposta, a gente vai até o último recurso. A gente vai até o fim. A gente não pode protelar determinadas situações e ficar contando com o tempo. Ou muitas vezes, se a gente tentou por ali, por cá e não teve solução, se nós levarmos a situação para quem resolve, que é a Deus, é certo que teremos respostas. É certo que seremos atendidos na nossa necessidade. E foi o que esse pai fez. Como os discípulos nada puderam fazer, não conseguiram, a Bíblia diz, e ele disse assim, Senhor, e Jesus repreendendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês, até quando vocês sofrerão? Você veja que a incredulidade é um grande obstáculo para a fé. A incredulidade que, de mãos dadas com a dúvida, ela trabalha exatamente para impedir a pessoa de receber aquilo que busca. E o nosso Senhor, ele é contra todo tipo de incredulidade. A gente sempre fala que o maior problema não é Deus operar o milagre, não é Deus realizar o milagre. É a pessoa que busca pelo milagre ter certeza de que aquilo é possível acontecer. E por essa razão ele disse, até quando vocês sofrerão. Ou seja, o sofrimento, a dor, o problema, seja ele qual for, na vida de uma pessoa, ela acaba a partir do momento que ela decide crer. E não é uma crença verbal, expressa em palavras, mas uma crença acompanhada de atitudes. Por isso que esse pai, depois que os discípulos demonstraram incredulidade na hora da execução, da ministração da fé, não resolvendo o problema, ele tomou a criança nos braços e foi à fonte. Ele foi a quem resolvia, ele foi ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz, e Jesus então, repreendendo o demônio que saiu dele, do menino, desde aquela hora o menino sarou. E os discípulos perguntaram, Senhor, por que não podemos expulsá-lo? Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta, que é uma espécie, uma qualidade de problema acima de qualquer outro, não pode ser expulsa, senão por meio de oração e jejum. Bom, se os discípulos nada puderam fazer, Deus dá autoridade para que outros o façam. Então a falta não é tanto a falta da fé, mas a falta da ministração da fé, da autoridade da fé. O desespero daquele pai era compreensível, era algo sensato. O que não era aceitável eram os discípulos que tinham o conhecimento da palavra e a autoridade que o nosso Senhor já havia concedido, não usar dessa autoridade para ministrar a cura daquela criança e, consequentemente, remover o desespero, a preocupação que estava sobre o seu pai. A família toda sofria. Da mesma forma, muitos são aqueles que hoje têm seus problemas, têm suas dificuldades e que se desesperam. De antemão, qualquer situação nos dá esse ar de preocupação, de aflição. Mas não podemos ficar, de maneira alguma, atônitos, como se estivesse sem saber o que fazer, quando sabemos que quando cremos e manifestamos, ministramos essa crença e confiamos, é certo que seremos atendidos e respondidos. Por essa razão, nós viemos aqui ao monte, estamos aqui já no monte desde um pouco mais cedo, e a gente esperou mais um pouco para entrarmos ao vivo, para que a gente tenha condições de outras pessoas poderem acompanhar. E eu quero nesta manhã ministrar a cura para você que está doente. Para você que está aí com pneumonia, essa virose que está aí propagada em boa parte do país, mudança de clima, temperatura. Eu quero interceder por você que está com um familiar doente, por você que está com um problema na família, um problema de ordem financeira, uma dificuldade que parece não terminar nunca. Ontem à noite nós falamos na reunião, pessoas que dizem quando chegará a minha hora, quando chegará o meu momento, quando chegará a minha vez.
Jesus disse, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu tenho certeza que assim como chegou a hora para essa criança, chegou a hora para o nosso Senhor Jesus, também nada impede que a sua hora chegue agora. Você que está enfermo aí, você vai levar as mãos a um lugar onde essa enfermidade ela se encontra. Se você tem algo que possa representar alguém, põe as suas mãos sobre essa foto, sobre essa peça de roupa. Nós viemos um monte, temos aqui ao fundo a bandeira de Israel. Eu trouxe também essa coluna, porque aqui nós temos o nome de todas as pessoas que ajudam a obra, que são parceiros da fonte, que ajudam principalmente a gente nesse desafio maior que a gente tem, que é o aluguel da igreja. E aqueles que ainda puderem ajudar, colaborar, envie a sua ajuda. A gente vai imprimir como imprimimos, colocamos aqui. Tem momentos que a gente junta tudo, faz uma grande fogueira e oramos para que Deus transforme os problemas em cinzas. Então a gente vem aqui a essa oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, Criador dos céus e da terra. Assim como brilha esse sol nesse início de manhã, eu tenho certeza que o sol da justiça resplandece e sobressai sobre a vida de todos, Senhor. Que todos que oram, que participam desta prece, desta oração. Aqui do Monte Manaim, eu clamo, ministro a cura sobre todos os enfermos. Não importa se é uma casta de demônios, como era o caso dessa criança que tinha sérios problemas de saúde. Quando o mal a tomava, lançava ela no fogo e na água. E quantas pessoas que já passaram por N tratamentos, pessoas que foram acompanhadas por médicos, tratamentos caríssimos, remédios que tornaram-se paliativos e que trouxe melhoria, mas depois o estado de saúde agravou-se. Eu ministro a cura para os enfermos. Essa pessoa que está enferma, traz no peito uma pneumonia, traz uma infecção, traz uma doença na região dos ossos, nervos, juntas, no sangue. Ministramos a cura e determinamos agora, Senhor, que ela receba saúde. O Deus que na cruz levou as nossas dores, as nossas enfermidades, porventura não sarará e curará a todos quantos os que creem, ainda que esta pessoa não esteja aqui próxima para nós impormos as nossas mãos, mas pela fé, as mãos do nosso Senhor, assim como as nossas estão estendidas sobre o visor desse celular, a mão de Deus esteja sobre cada doente para curar. Abençoa a família, Senhor. Abençoa o lar, abençoa o casamento. Traga libertação, salvação para todos os familiares que participam também através de cada pessoa que representa a sua casa. Traga saúde e libertação para essa família. Abençoa, meu Jesus, as finanças desta pessoa. Aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por apertos, aqueles que estão buscando uma resposta, Senhor, para a sua vida. Pessoas que se encontram paralisadas, estagnadas, como se desse um passo à frente e outro atrás, as coisas não andam, as águas estão paradas. Move as águas, ó Deus, move as águas. Abençoa, prospera essa empresa, esse trabalho. Abençoa todos, Senhor, que dependem, que precisam fazer a venda de um imóvel, resolver uma questão na justiça, que tem problemas relacionados à sua vida econômica. Sejam todos abençoados. Haja, Senhor, libertação para aqueles que têm crises convulsivas, de ansiedade, mania de perseguição, medo, pânico, vícios. Que haja libertação. Aqui do monte nós determinamos sobre todos a tua bênção e oramos por todos os parceiros da Igreja Fonte, aqueles que são fiéis, que ajudam com seus dízimos, com suas ofertas. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar levando, meu Deus, esta palavra, esse evangelho verdadeiro, sincero, para os que sofrem.
Que o Senhor mantenha as portas abertas dessa obra, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Que o Senhor tome nas tuas mãos. Nós oramos por todos, meu Deus, que tem ajudado, cada pessoa que tem colaborado com a tua obra. Nós oramos pelos fiéis, dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Você também pode ajudar esta obra. Envie a sua doação. Você que é um dizimista, talvez você seja de outro ministério, não tem problema algum. Mas ajude aquela obra, essa obra que está iniciando, começando. Envie o seu dízimo, a sua oferta, envie o recibozinho para a gente poder imprimir e colocar aqui e orarmos. Levamos para o altar, levamos para casa, a gente coloca os nomes no azeite. Deus abençoe a Dona Adeli, Dona Denise, a Adriana. Acabamos de orar aqui por vocês. Dona Francisca está sempre conosco também, tantos outros que estão acompanhando, a Patrícia também que já está aí, a Rose também que não pôde estar aqui. A Rose está com uma virosezinha, uma gripe muito forte. Eu falei para ela, fica aí de repouso e vá orando pela gente enquanto a gente vai lá. Então, que o Espírito Santo abençoe a todos e dê a todos um dia abençoado. Que Deus dê a todos um dia onde o sol dele faça brilhar sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. A você aqui de Uberlândia, amanhã, quarta-feira, teremos a noite da transformação. Transformar é mudar a imagem, mudar a condição. Venha estar conosco nessa noite dos escolhidos, aonde vamos clamar a Deus pela transformação, pela mudança na vida de todos. Estaremos pela manhã, 8 horas da manhã, logo no jejum, e retornamos especialmente à noite, às 7h30 da noite, na Avenida Floriano Peixoto, 23, 26. Você aqui de Uberlândia, esteja conosco. Eu tenho certeza que Deus também estará transformando a sua família, a sua vida, num tudo. Tá bom? Deus abençoe. Fique em paz e com Deus. E que Deus abençoe. Dá licença.